Olá, pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Nicolas. Boa noite, Cristina. Mil Marias, Vera, Carla, Letícia, Lina, Bia, Leitura Orgânica, Carla, Bia, Rosângela. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa última live cara a tapa antes da Semana do Contista, tá? Evidentemente. Depois voltamos com a nossa programação normal. Então, Opa, obrigada, Ronaldo. Muito obrigada. Aliás, todo mundo aqui que participa do cara a tapa, quem quiser dar sugestões para o quadro, de recortes específicos, de temáticas específicas, fiquem à vontade. E, bom, pessoal, quem já deu uma olhada, eu vou até postar aqui no nosso Telegram que estamos ao vivo. Estamos ao vivo. E eu não sei se vocês viram aí já no nosso Stories, que esse olá, Ernesto, Gomes Carneiro Lucas, Suzana, minha querida, Juscelia, esse último foi meio macabro, né? Que a Andressa leu. Pois é, pessoal, então, recadinhos sobre a Semana do Contista. Eu acabei de revelar a programação detalhada, tá, da semana. Então, como eu falei, vai ser uma semana inteira de encontros ao vivo, às 8 horas, aqui no nosso Instagram e no nosso YouTube ao mesmo tempo. Então, eu já vou pedir o seguinte: para quem não é aqui inscrito no nosso canal no YouTube, já se inscreva e ativa o sininho. Boa noite, Tereza, para receber as notificações, porque lá eu posso compartilhar a tela e posso também fazer as transmissões mais longas, porque aqui a gente fica sujeito àquele limite de 1 hora. E eu tenho certeza que pelo menos alguns dos dias a gente vai extrapolar esse limite de tempo. Então não se esqueçam, se inscrevam lá no nosso canal no YouTube, canal do Carreira Literária, e ativem o sininho. De qualquer maneira, eu vou avisar sempre que a gente estiver prestes a iniciar uma live nos grupos do Telegram e nos grupos VIP do WhatsApp. Por isso é importante que vocês estejam em pelo menos um deles, ok? E bom, quem ainda não teve a oportunidade de ver, eu vou aqui dizer rapidinho quais vão ser os temas abordados, tá? E vocês fiquem à vontade para sugerir outros tópicos que eu possa inserir nas aulas. Mas na quarta-feira, que é o primeiro dia, o dia da nossa abertura, eu vou ensinar para vocês a técnica CRI, que são as 3 técnicas, os 3 recursos mais importantes para a produção de bons contos, né? De contos de qualidade literária, contos capazes de promover efeito estético, de produzir impacto no leitor. Tá? Então eu vou dar uma contextualizada nas diferenças do conto para os outros gêneros e a gente vai entrar aí nos 3 elementos mais importantes para a criação de contos. E vamos analisar também o conto O Livro dos Recordes, do Renato Lemos, tá? Que foi publicado pela minha editora, pela 8,5. É um conto que eu gosto muito, o conto que me convenceu a publicar o livro dele, embora o livro inteiro seja muito bom. Mas não à toa a gente colocou esse como conto de abertura, e não à toa... exatamente, não à toa a gente colocou ele como o conto de abertura do livro. Esse conto, ele é um ótimo exemplo para poder mostrar como funciona essa técnica CRI, tá? E por isso eu vou trazê-lo para ilustrar aí esses recursos que são tão importantes aí para a produção de contos. Então, toda aula a gente vai analisar um conto específico, tá? Eu vou abordar um tema, na verdade a gente vai abordar um tema e desse tema surgem vários subtemas, tá? Mas tem um tema central que vai nortear as aulas e eu vou sempre usar um conto para ilustrar esse tema, essa técnica, esse recurso que eu tô sublinhando na live, tá?
Então, na quarta-feira vai ser esse o livro dos recordes. Depois, na quinta-feira, eu tô chamando o nosso encontro de efeito Quiroga. Eu vou analisar o conto O Travesseiro de Penas, do Horácio Quiroga, que é um grande contista, um dos maiores que a América Latina já teve. E eu vou mostrar 3 recursos que ele usa nesse conto que potencializam o efeito, o tal do efeito estético, a unidade de efeito de que o Poe falava lá na filosofia da composição. Depois, na sexta-feira, eu vou falar sobre finais impactantes, tá? A gente vai ler o Gato Preto, do Edgar Allan Poe, que é um conto que eu imagino que a maioria aí conheça. Se não conhece, é uma ótima oportunidade de conhecer. E a gente vai mapear esse conto e vai mostrar como que ele planta as sementes para poder produzir um final impactante, tá? No sábado, a gente vai trabalhar os finais sugestivos, né? Que é o contrário do final conclusivo e impactante. Aquele final mais aberto, cujo efeito, cujo impacto, cujo nocaute vem justamente dessa abertura. Então, já aviso de antemão, produzir um final aberto não é simples, tá? É preciso ter aí a habilidade de falar nas entrelinhas, de falar a partir daquilo que você oculta. E é isso que eu vou mostrar pra vocês a partir do conto A Terceira Margem do Rio, do nosso grande Guimarães Rosa. Depois, no domingo, espero que vocês estejam comigo aí no domingo, a gente vai falar sobre criação de diálogos. Eu deixei uma das aulas aí mais quentes e com mais informações justamente no domingo para que vocês não fujam domingão aí, que eu sei que é o dia da pasmaceira, mas para estimular vocês a estarem comigo no domingo. Então coloquei um dos temas mais quentes nesse dia, que é a criação de diálogos. Então a gente vai analisar um conto do Rubem Fonseca, que na minha opinião é um dos maiores dialoguistas que a gente tem na nossa literatura, e eu vou mostrar o que não pode faltar num bom diálogo e todos os cuidados que você tem que ter para não cair na armadilha dos diálogos vazios, que não dizem nada, que tiram o leitor da trama, que não ajudam na imersão. Então, enfim, eu vou dar realmente passo a passo de como que você constrói bons diálogos, tá? O que você deve fazer e o que você não deve. Na segunda-feira, tá? Mas já se encaminhando para a conclusão da nossa semana do contista, eu vou falar sobre como você deve organizar a sua coletânea de contos. O que você deve pensar na hora de organizar uma coletânea de contos e como fazer para apresentar uma coletânea de contos que seja capaz de seduzir o seu leitor, se você publicar de forma independente ou por uma editora, e também de conquistar uma boa editora. Ou seja, o que precisa ter nessa coletânea, como você pode apresentar essa coletânea. Então aí já pensando no seu projeto. E na terça-feira, que é o último dia da nossa Semana do Contista, eu vou falar sobre os próximos passos, tá? Sobre como você pode orientar os seus estudos, sobre como que você pode... vocês vão poder ter a possibilidade de tirar dúvidas comigo sobre tudo que foi trazido aí ao longo da semana, tudo que foi exposto ao longo da semana, e também os próximos passos que você pode dar para prosseguir os seus estudos aí sobre esse gênero tão fascinante que é o conto, tá? Então, olá, Chico! Então, espero que vocês tenham gostado da programação e agora vamos ao nosso desafio cara a tapa. Que bom, El, obrigada. Fiquem à vontade aí para sugerir outros temas que vocês queiram ver, que eu posso, dependendo deles, se eles não fugirem, né, evidentemente, ao tema central que vai ser explorado em cada aula, eu posso inserir esse tópico, tá? Então, não deixem aí de marcar os amigos de vocês que possam se interessar pela semana também. Ajuda a gente, marcando aquele amigo em uma das postagens que anunciam a Semana do Contista, pra gente trazer cada vez mais gente pro evento e ampliar essa discussão sobre escrita criativa. E hoje, então, a gente vai falar sobre o ótimo conto aqui do Ernesto Rezende, tá? Deixa eu só ver aqui. Calma aí, gente, só um minutinho. Calma aí, que agora eu me perdi aqui, pessoal.
Peço desculpas a vocês. É isso mesmo. Pronto, tá aqui. Me achei. Então, o conto do Ernesto, não sei, acho que o Ernesto tá aí, acho que eu vi. Depois vem uma lista dos contos que já foram lidos no desafio. Got it. Pois é, Got it. Eu fiz uma... No YouTube você consegue encontrar isso numa lista. Porque tem uma playlist, a gente fez uma playlist no YouTube dizendo, chamada Desafio Cara Tapa. Então você pode ir lá, você pode encontrar o de todo mundo. E aqui no nosso feed no YouTube sempre ficam gravadas as lives ao final. Então, hoje a gente vai falar sobre o Desfile dos Sonhos, tá? O conto aqui do Ernesto. Eu já vou, como sempre, adiantar algumas questões aqui pra gente prestar atenção, tá? E ver se vocês concordam com as pontuações que eu tenho pra fazer e sugestões que eu tenho pra... Oh, que bom, Ernesto, que você tá aí, maravilha. Que eu tenho pra fazer, ver se vocês concordam. Basicamente eu acho assim, né? Então, se vocês lembram das discussões que a gente já teve, eu frisei muito ao longo da última semana sobre a importância de se recortar algo que tem uma potência estética, e nisso o Ernesto é muito feliz aqui nesse conto. Inclusive, o conto me lembrou um dos meus livros favoritos da vida, né? A ideia do conto me lembrou um dos meus livros favoritos da vida, que é o Don Quixote. E também um filme que agora eu não me lembro qual dos filmes porque eu assisti muito a cinematografia desse diretor, que é o Charlie Chaplin, que também tem uma cena, se eu não me engano, no filme Em Busca do Ouro, mas eu não tenho certeza, em que ele cria uma cena parecida com essa aqui do Ernesto. Então ele me lembrou essas duas obras pelas quais eu tenho muita, muita, muita estima, e eu acho que então ele é muito feliz no recorte da situação que ele escolhe trazer aqui pro conto. Ela tem muito potencial de ser explorada, de produzir emoção. Mas eu acho que faltaram alguns elementos para que ela seja aproveitada ao máximo, tá? Para que o máximo de emoção seja extraída dessa situação aqui. Resumindo, o conto tá muito bom, ele flui bem, ele tem uma ideia interessantíssima, o recorte é absolutamente perfeito, mas eu acho que tem algumas questões que podem ser pontuadas e que podem ser melhoradas aqui, plantadas aqui de uma forma um pouquinho diferente ao longo do conto, para que esse final brilhe mais, tá? Então, bom, vou começar a ler aí. Atenção, peço atenção de todos agora para ver o que vocês acham, tá? Estava tudo pronto, a escola já preparada na concentração. Pouco mais de meia hora, 1 hora talvez, e entraremos na avenida mostrando à população nossa raça. Eu espreitava junto à grade com o coração querendo sair pela boca. Dava para ver e sentir o nervosismo e expectativa que dominavam os nossos carnavalescos. A sensação era de que os integrantes das alas se moviam em câmera lenta, se examinando e orientando seus companheiros ao lado. Parecia um filme de suspense. Não ia participar do desfile, mas era como se fosse. Só de estar junto ao meu povo, eu me considerava realizado. Estava ali, tomando conta do cavalo reserva para qualquer eventualidade. A comissão de frente daria início ao desfile com 5 integrantes montados a cavalo à frente da escola. Agora, era só aguardar e torcer. Nada poderia dar errado. Para mim, era a coroação de 6 meses de trabalhos no barracão da escola. Conseguira meu primeiro emprego, um bico, para tomar conta dos cavalos, tratá-los e alimentá-los. Eu e mais 2 moleques, todos da minha idade, 13 para 14 anos, para se desincumbirem da missão tão importante. Tudo era importante para a escola, nada poderia falhar. Nossa atividade matinal consistia em passear com os cavalos, dar umas voltas no pátio, puxando-os pela rédea. Meus colegas de profissão davam de 4 a 5 voltas, eu dava mais de 10. Para mim era um prazer e os cavalos gostavam. Tanto assim que, chegada a hora, eles se aconchegavam para o meu lado, querendo ser puxados por mim. Gosto não se discute. Somente uma coisa perturbava meus pensamentos. Sentia falta de ver a Lucinha passar, menina jeitosa e maneira, vizinha do meu barraco, apesar dela nunca ter me dado bola. Gosto não se discute.
Uma onda de ansiedade dominava a todos. Até o bumbo, que de vez em quando quebrava o silêncio, estava mudo. A expectativa era geral. De repente, irrompe uma correria. O coreógrafo, desesperado, gestos espalhafatosos e aos gritos, ordena como se trouxesse na ala dos retirantes uma carroça, com urgência. Algo sem dúvida acontecera. Uma das matronas, mantenedora da escola, havia se acidentado ao subir em seu carro. Destroncar o tornozelo. Deixar de desfilar? Nunca. Tragam flores e paetês. Enganarem essa carroça, rápido! Bradava o coreógrafo. Apressado, corre em minha direção. Atrelem este animal à carroça. Rapazinho, venha comigo. Porra, pensei, é a primeira vez que me chamam de rapazinho. Deixei de ser garoto ou moleque. Enquanto o pessoal se virava para improvisar uma carruagem campestre e atrelava o cavalo, o coreógrafo, de mãos na cintura, me analisava de cima a baixo. Devo ter corado, com certeza. Lá vai o coreógrafo em disparada entre as alas. Retorna com uma corda. Passa sobre meu ombro, amarrando-o em meu short, atrás e na frente. Ótimo, disse ele. Parece os negrinhos do pastoreio. Meu rapaz, deverás segurar essa rédea e caminhar no compasso dos cavaleiros que comandam a comissão de frente. Disse. Não precisas te preocupar com mais nada. É só caminhar, puxando o cavalo. Enquanto a matrona era erguida com cuidados e dificuldades à carroça, era dado sinal verde para o início do desfile. Jamais esquecerei as primeiras batidas da bateria. Senti vibrar, vindo do asfalto, os primeiros acordes do ritmo empolgante do samba de nossa escola. Dava para perceber que eu caminhava, e até agradeço a Deus pela colaboração que o cavalo me dava, me empurrando de vez em quando com um focinho. Mas em meu coração eu sambava. Nisso ninguém poderia me impedir. Se acreditasse em contos da carochinha, diria que me encontrava encantado. E o povo delirava. Nossa comissão de frente impressionava favoravelmente a plateia. Até os jurados se empolgaram com ela, pelas evoluções apresentadas. Ante tamanha emoção de que estava possuído, veio-me à mente Lucinha. Será que ela está na arquibancada? Se ela me vir, garanto que ganho aquela menina. Bem ou mal, estou desfilando na nossa escola. Lembro-me de que estava banhado de suor, apesar do frescor da madrugada. Mas não me importava. A emoção a todos dominava e então eu chorei. Chorei muito, descontroladamente e sem vergonha. Deixei que as lágrimas rolassem e se misturassem a meu suor. Afinal, tudo brota da alma e ninguém iria notar minha covardia. Mas o sonho fora breve. Tudo acabara. Chegáramos à dispersão. Era retornar para o morro e pensar no próximo carnaval. Retorno às nossas origens, sem maquiagem, sem adereços, sem harmonia, sem emoção, sem esperanças, sem vida. Simbiose entre fantasia e realidade. O coreógrafo, de braços abertos, corre ao meu encontro, me enlaçando e me erguendo no ar. Meu rapaz, és um amor, sua apresentação foi fantástica, como sambaste. Quando improvisaste o samba miudinho à frente da comissão julgadora, até os juízes te aplaudiram. O mestre-sala está despeitado e com inveja da tua façanha, concluiu ele. Ante aquele espetáculo espalhafatoso e inusitado, toda a escola passou a gritar o meu nome. Moleque! Levanta, moleque! Tens que pegar uns baldes d'água na bica lá embaixo, antes de ires para a fábrica. É muito bacana, né? Então, eu não sei com relação a vocês, mas pelo menos a mim o final surpreendeu. Eu não estava esperando que ele estivesse sonhando, que ele estivesse num trabalho, que ele fosse... e que aquilo tudo fosse fantasia, na verdade, da cabeça dele. Uma fantasia onde ele, de certo modo, se alienava para poder fugir à realidade dura, né? A realidade dura ali do trabalho. Mas as minhas sugestões para o Ernesto são no sentido de... Eu acho que existe um potencial aqui para a gente se comover ainda mais com esse final, com essa revelação e olhar retroativamente, né, os elementos que a gente olha retroativamente pesarem mais, terem mais capacidade de comover a gente. Por que eu comecei aqui a live citando esse trecho do filme do Charlie Chaplin que eu adoro? Né? O que acontece? Ele tá apaixonado por uma moça, não para de pensar nela o tempo inteiro e ela é uma moça snob,
né? Ela é uma moça snob, que é de uma classe mais alta que a dele. Ele é pobre, não tem nada a oferecer para ela do que uma moça, né, daquela classe social espera. E aí ele tem a ousadia de cortejá-la e vai atrás dessa moça e prepara todo um jantar para ela. Tudo que ele tinha na casa dele, ele dá um jeito de apresentar do melhor possível, cria uma mesa coloca pétalas de rosa, bota as velas, enfim, tenta criar um ambiente mais romântico, usando o melhor que ele tinha ali, que era pouco, mas ele consegue tornar aquilo grandioso. E aí ele tem a ousadia de convidar essa moça pra jantar com ele. E aí, o Chaplin era muito genial, né? Eu lembro dessa cena, eu fico até arrepiada. Ele chama a moça e a gente vai vendo ela aceita o convite dele e ela senta à mesa com ele e eles jantam e eles conversam e eles trocam olhares apaixonados e ele tá cada vez mais enlouquecido de amor por essa mulher. Quando de repente toca a campainha e ele, caramba, não tô esperando ninguém essa hora. E de repente, pau, a gente tem a revelação de que na verdade ele a chamou pra ir pra jantar com ele. Ela deixou ele esperando, ela não foi ao jantar e o barulho da campainha, na verdade, era alguém, não sei, já não me lembro mais, já chegando na casa dele. No dia seguinte ele tinha adormecido na mesa e estava sonhando com o jantar que ele gostaria de ter tido com ela. Mas na realidade nada daquilo tinha acontecido. Ele tinha dormido esperando a amada dele. Então é tão bonito, é tão singelo, é tão delicado. E me lembrou muito esse conto aqui do Ernesto, né? Só que eu acho que alguns elementos aqui podem ser plantados antes para que esse final tenha ainda mais capacidade de comover. A gente vai falar isso no nosso segundo encontro, né? Técnicas, né, de que a gente pode estabelecer no nosso setup para poder extrair mais do nosso conto. Alguns recursos, né? Algumas figuras de linguagem, alguns recursos algumas manobras que a gente pode fazer no texto para extrair mais. E aqui eu acho que, por exemplo, algo que você poderia fazer seria colocar esse personagem para sofrer mais, né, durante o processo ali da caminhada, que a gente ainda não sabe que é ele no trabalho, puxando os cavalos, né? Ele faz toda uma fusão entre fantasia e realidade, imaginando que aqueles cavalos, na verdade, são as carroças, né, da escola de samba, né? Ele faz essa fusão. Mas aí eu acho que ele tem que botar ele se esforçando, aí tem o perrengue da mulher que torce o tornozelo e aí ele vai e carrega aquelas carroças sozinho e ele sustenta o desfile e sua. Você tem que criar mais emoção nesse momento em que o desfile está acontecendo e ele trabalha e aí o cara chama ele e aí ele tem várias demandas, várias pessoas chamam, vários o chamam, fazem as mais diferentes demandas. E ele vai dando sangue dele por aquele desfile, entre aspas. E aí no final a gente descobre que na verdade ele estava dando sangue pro dono da fábrica lá onde ele trabalha. E que na verdade aquilo era a fantasia na qual ele estava se refugiando, né? Então colocar, né, essa é uma das dicas de escrita criativa que aparecem aí muito nos livros de escritores experientes que compartilham seus processos criativos. Você precisa colocar o seu personagem para ele ter um final redentor, né, ou capaz de comover o leitor. A gente precisa acompanhar o sofrimento dele de perto, né, para que no final isso tenha mais impacto, seja a redenção dele ou seja a ruína dele, tenha mais impacto pra gente. Então é por isso que me lembrou aqui também o Dom Quixote, porque que é a história do Dom Quixote? Né? É um fidalgo que enlouquece de tanto ler romances de cavalaria e ele sai
com o Rocinante, né, que é o seu cavalo, que é um cavalo, na verdade, todo mequetrefe, já velhinho, mas que ele vê como um grande cavalo, né? E o Sancho Panza, que é o contraponto dele, quem coloca ele na realidade, ele tá o tempo inteiro vendo, ele imagina que ele tá salvando os homens, que ele tá levando a justiça pro mundo, que ele tá salvando o cara que tá sendo escorraçado pelos patrões. Ele imagina que ele tá lutando contra moinhos de vento. E o Cervantes, obviamente, é genial aqui, e ele consegue fazer com que a gente veja o mundo tal como Dom Quixote. E a gente só se dá conta de que, na verdade, ele está delirando quando Sancho Panza vem e fala pra ele, né? Que ele que serve de contraponto pra gente entender que, na verdade, o Dom Quixote tá viajando na maionese, né? Que ele tá vendo coisa onde não tem. Então, eu acho que, assim, o seu conto, ele tá muito bom. Ficar... achei tão legal essa história, tão bonita. Alguns adjetivos pode deixar ainda melhor, tipo, menina maneira, pode ser potencializado. Achei tão legal essa história, tão bonita. Alguns adjetivos pode deixar ainda melhor, tipo, menina maneira, pode ser potencializado. A conexão aqui não tá muito boa hoje. Sim, José, é verdade, travou aqui pra mim também. A conexão não tá muito boa, pessoal. Hoje, infelizmente, a minha internet aqui não tá das melhores. E eu não vou ter como consertar isso agora, que senão eu vou ter que interromper a live. Mas e aí, o que vocês acharam? Vocês concordam com o que eu falei? Gostaram do conto do Ernesto? Que sugestão vocês têm pra dar pra ele? Mas eu acho que tem que, resumindo aqui, potencializar ainda mais esse efeito, né, de quebra da fantasia, né? Essa quebra da fantasia, você tem que encontrar aí recursos para que essa quebra da fantasia e o momento em que a realidade vem à tona se torne ainda mais comovente à luz de tudo que a gente já viu. Por isso que eu acho que se você colocar esse personagem pra sofrer, né, mais durante o processo, durante o desfile que ele tá imaginando, no final a gente vai ver, caramba, o leitor vai pensar, nossa, ele tava só sendo explorado esse tempo todo, né? E aí o leitor se comove mais. Exagerar na ilusão, exatamente, exagerar na ilusão e exagerar na realidade também. Como é um plot twist, tem que dar pistas, né, pra tornar o final inesperado também inevitável. Exatamente, Jonas, exatamente. As pistas estão lá, quando ele fala do cavalo e etc. Mas elas precisam estar um pouco mais fundidas, na minha opinião. Eu acho que ele não deveria falar cavalo, ele deveria falar sempre carroças. Ele deveria sempre se referir aos cavalos como se fossem os carros alegóricos, né? E na fantasia dele, os carros alegóricos, os cavalos são carros alegóricos, certo? Faz sentido? E aí no final a gente vai entender, por isso que ele tava por isso que ele tava sozinho puxando um carro alegórico e aquilo não fazia sentido, né? E a gente vai, agora faz todo sentido, ele tava o tempo inteiro puxando cavalos, levando coisas como um burro de carga, a mando de um patrão que tava ali atrás dele, né? A garota poderia acordá-lo também, a Ruda tá dizendo aqui. Talvez a forma mais importante é você acordar no sonho, um pouco mais duro, com mais frieza. Também, Lilian. Pode funcionar. Então, Silvio, eu acho que por isso que eu acho que assim, se ele alongar esse desfile, né, colocando mais percalços ao longo desse desfile, mas sempre debaixo de uma linguagem metaforizada, né? Porque eu acho que ele não pode se referir a cavalo. Se ele fala, cavalo, ele estava rodando lá com cavalos ao longo de todo o barracão, assim como os outros colegas, ele dava 10 voltas.
você fica sem entender, assim, cavalos no meio do desfile. Não, eu acho que o tempo inteiro ele tem que transmutar isso em carroças, né? Carroças, em carros alegóricos. E aí depois, no final, a gente vai entender que os carros alegóricos, na verdade, eram cavalos, ou ele puxando carga, né? Explorar a simbologia psicológica no mundo dos sonhos, misturar os símbolos, exatamente, enriquecer mais a caminhada dentro da avenida. Perfeito! Todas essas dicas aí são completamente válidas. E aí é uma questão do Ernesto ir explorando e ver o que vai funcionar melhor, né? Como que você vai simbolizar melhor esse desfile. Exatamente, Célia. Legal, só resta aperfeiçoar o que já tá muito bom. Ele acertou muito no recorte, tá muito bacana. Eu acho que a linguagem, em alguns momentos, ela precisa ser mais poética, né? Acho que ela precisa, em alguns momentos, ser mais poética. E eu acho que, aí, usando alguns recursos, usando algumas figuras de linguagem, e eu acho que algumas repetições, algo que aumente a voltagem, algumas gradações, que aumente que contribua para esse clímax. E também eu acho que também esticar um pouco, né? Como alguém aí colocou, esticar um pouco esse desfile, colocar mais perrengues ao longo desse desfile. E na minha opinião, nunca se referir a cavalos. A gente só vai descobrir que são cavalos no final, né? Eu acho que ele tem que tratar ali como se fossem os carros alegóricos que ele tá puxando e tudo mais. Ele pode acordar com o hint do cavalo, pode ser. Ah, sim, Ney, aí com certeza, pro desafio. Eu acho que na verdade ele não chega a ter 4 laudas, não. Acho que o conto aqui tem um pouco menos de 3 até. Mas sim, pro desafio aqui, o conto só pode ter até 4 laudas, mas nada impede de depois ele expandir o quanto for preciso aí pra extrair o máximo de efeito desse conto, tá? Exprimir sentimentos reprimidos como crítica inconsciente à condição de vida dele. Várias sugestões bacanas aí que estão dando. Conectar o começo ao fim de forma mais forte. Concordo, Mil Marias. Conectar de forma mais forte esse começo ao fim. Dar esse efeito circular mais forte. O conto é ótimo, mas o sonho foi escuro, tem que explorar mais a avenida, se não encher linguiça com bom tempero perde o gosto do produto. É isso aí, explorar mais a avenida, explorar mais os percalços da avenida, trazer um pouco mais de carga dramática para essa avenida, né? Colocando as pessoas... Pode ter um patrão ali, né? Pode ter um personagem que represente, né? No sonho... Na fantasia dele, que é o patrão, que é o, digamos assim, o mestre-salas que tá puxando, né, a história e dando ordens pra ele o tempo inteiro, e ele se esforçando pra aquele desfile dar certo. Alguém fez alguma cagada lá na frente, mas ele é quem tá salvando ali o desfile. E no final era só alguém mandando ele fazer um serviço, né? Mas acho que tá faltando esticar, sim, esse momento na avenida, com mais carga dramática, aumentando esse efeito cíclico, né? Conectando final e começo. Era uma música de fantasia ou de verdade? Seria bom mostrar quem é essa mulher. Não é tão importante o romântico, mas podia falar. Concordo, Jonas, concordo. Ela também, a gente pode entender, né? Eu acho que ela é uma mulher com quem ele realmente fantasia. Mas, digamos, talvez no sonho, na fantasia ela possa dar bola pra ele, ao invés de desprezar ele. O que vocês acham? Acho que aumenta ainda mais o efeito. Lá na fantasia ele chega e tem um final grandioso e ela beija, né? E eles terminam lá, enfim, o desfile, as salvas de palmas, enfim, e no final tudo aquilo se dilui e ele volta à realidade, né? Então eu acho que sim, Tamires, mas eu acho que ficou faltando ele aparecer mais. Eu acho que ele tem que aparecer mais lá dando ordens pra ele, mandando ele fazer as coisas. Mas são sugestões só pra tornar o conto
ainda mais do que ele já é, tá? Não é nenhuma sugestão pra você recuar no conto, né? O conto tá muito bom. Bom, a J Sampoeta, quem tá perguntando aqui de como que é o desafio, que se pode mandar pra mim, pessoal, esse quadro aqui, ele essa semana especialmente está servindo de aquecimento para a Semana do Contista, mas ele faz parte de... concordo, Marias, você foi certeira. O carnavalesco foi gentil demais com ele tem que ser mais duro ali, né? Porque ele é uma representação, né? No sonho ele é um deslocamento da figura ali de um patrão explorador, né? Mas bom, voltando aqui, quem tá me perguntando sobre envio de contos, esse quadro aqui se chama Desafio Cara Tapa e ele acontece toda segunda e quinta-feira. Eu entro aqui às 8 horas da noite, ao vivo, para analisar ou o começo de um romance ou um conto, tá? No máximo de 4 laudas, tanto o começo do romance quanto o conto, enviado por vocês. É uma forma de eu poder dar um feedback profissional, com um olhar profissional sobre os originais que diariamente chegam à nossa editora e que a gente não tem como dar conta de dar esse retorno para todo mundo que envia. Então a gente criou esse quadro para poder dar essa espécie de feedback, né? Para tornar isso público e todo mundo também poder aprender com as dicas, com as sugestões que a gente dá pro conto dos colegas, tá? Então esse é um desafio que ele não tem hora para acabar, ele se tornou um quadro fixo do Carreira Literária e quem quiser participar é só clicar lá no link que tem na nossa bio vai aparecer um monte de botõezinhos, um deles é Desafio Cara Tapa, você clica lá, você vai receber no seu e-mail as instruções para poder participar. Beleza, pessoal? 4 lados são 4 páginas de Word, simplificando, tá bom? Concordo, as ideias são perfeitas, mas falta desenvolver as situações que forneçam um melhor impacto de conclusão final. É isso aí, pessoal, vocês já estão craques. Agora é isso, ao longo então dessa semana a gente vai ver que recursos são esses que grandes escritores usam para potencializar o seu texto, né? Então eu acho que a gente fez uma seleção bem bacana de contos aqui para análise. Eu acho que todos esses são contos que eu considero nota 10, né? Contos impecáveis, que eu acho que extraem toda a potência do texto, toda a potência da ideia dramática, né? A que ele se propõe. A conexão aqui não tá muito boa hoje. Sim, José, é verdade, travou aqui para mim também. A conexão não tá muito boa, pessoal. Hoje, infelizmente, a minha internet aqui não tá das melhores. E eu não vou ter como consertar isso agora, que senão eu vou ter que interromper a live. Mas e aí, o que vocês acharam? Vocês concordam com o que eu falei? Gostaram do conto do Ernesto? Que sugestão vocês têm para dar para ele? Mas eu acho que tem que, resumindo aqui, potencializar ainda mais esse efeito, né, de quebra da fantasia, né? Essa quebra da fantasia, você tem que encontrar aí recursos para que essa quebra da fantasia o momento em que a realidade vem à tona se torne ainda mais comovente à luz de tudo que a gente já viu. Por isso que eu acho que se você colocar esse personagem pra sofrer, né, mais durante o processo, durante o desfile que ele tá imaginando, no final a gente vai ver, caramba, o leitor vai pensar, nossa, ele tava só sendo explorado esse tempo todo, né? E aí o leitor se comove mais. Exagerar na ilusão, exatamente, exagerar na ilusão e exagerar na realidade também. Como é um plot twist, tem que dar pistas, né, pra tornar o final inesperado também inevitável. Exatamente, Jonas, exatamente. As pistas estão lá, quando ele fala do cavalo e etc. Mas elas precisam estar um pouco mais fundidas, na minha opinião. Eu acho que ele não deveria falar cavalo, ele deveria falar sempre carroças. Ele deveria sempre se referir aos cavalos como se fossem os carros alegóricos,
né? E na fantasia dele, os carros alegóricos, os cavalos são carros alegóricos, certo? Faz sentido? E aí no final a gente vai entender, por isso que ele tava por isso que ele tava sozinho puxando um carro alegórico e aquilo não fazia sentido, né? E a gente vai, agora faz todo sentido, ele tava o tempo inteiro puxando cavalos, levando coisas como um burro de carga, a mando de um patrão que tava ali atrás dele, né? A garota poderia acordá-lo também, a Ruda tá dizendo aqui. Talvez a forma mais importante é você acordar no sonho, um pouco mais duro, com mais frieza. Também, Lilian. Pode funcionar. Então, Silvia, eu acho que por isso que eu acho que assim, se ele alongar esse desfile, né, colocando mais percalços ao longo desse desfile, mas sempre debaixo de uma linguagem metaforizada, né? Porque eu acho que ele não pode se referir a cavalo. Se ele fala, cavalo, ele estava rodando lá com cavalos ao longo de todo o barracão, assim como os outros colegas, ele dava 10 voltas. Você fica sem entender, assim, cavalos no meio do desfile. Não, eu acho que o tempo inteiro ele tem que transmutar isso em carroças, né? Carroças, em carros alegóricos. E aí depois, no final, a gente vai entender que os carros alegóricos, na verdade, eram cavalos. Ou ele puxando carga, né? Explorar a simbologia psicológica, o mundo dos sonhos. Misturar os símbolos. Exatamente, enriquecer mais a caminhada dentro da avenida. Perfeito. Todas essas dicas aí são completamente válidas. E aí é uma questão do Ernesto ir explorando e ver o que vai funcionar melhor, né? Como que você vai simbolizar melhor esse desfile. Exatamente, Célia. Legal, só resta aperfeiçoar o que já tá muito bom. Ele acertou muito no recorte, tá muito bacana. Eu acho que a linguagem, em alguns momentos, ela precisa ser mais poética, né? Acho que ela precisa, em alguns momentos, ser mais poética. E eu acho que, aí usando alguns recursos, usando algumas figuras de linguagem. E eu acho que algumas repetições, algo que aumente a voltagem, algumas gradações, que aumente que contribua para esse clímax. E também eu acho que também esticar um pouco, né? Como alguém aí colocou, esticar um pouco esse desfile, colocar mais perrengues ao longo desse desfile. E na minha opinião, nunca se referir a cavalos. A gente só vai descobrir que são cavalos no final, né? Eu acho que ele tem que tratar ali como se fossem os carros alegóricos que ele tá puxando e tudo mais. Ele pode acordar com o rinte do cavalo, pode ser. Sim, Ney, aí com certeza, pro desafio. Eu acho que na verdade ele não chega a ter 4 laudas, não. Acho que o conto aqui tem um pouco menos de 3 até. Mas sim, pro desafio aqui, o conto só pode ter até 4 laudas, mas nada impede de depois ele expandir o quanto for preciso aí pra extrair o máximo de efeito desse conto, tá? Exprimir sentimentos reprimidos como crítica inconsciente à condição de vida dele. Várias sugestões bacanas aí que estão dando. Conectar o começo ao fim de forma mais forte. Concordo, Mil Marias. Conectar de forma mais forte esse começo ao fim. Dar esse efeito circular mais forte. O conto é ótimo, mas o sonho foi escuro, tem que explorar mais a avenida, se não encher linguiça com bom tempero perde o gosto do produto. É isso aí, explorar mais a avenida, explorar mais os percalços da avenida, trazer um pouco mais de carga dramática para essa avenida, né? Colocando as pessoas... Pode ter um patrão ali, né? Pode ter um personagem que represente, né? No sonho,
na fantasia dele, que é o patrão, que é o, digamos assim, o mestre-salas que tá puxando, né, a história e dando ordens pra ele o tempo inteiro, e ele se esforçando para aquele desfile dar certo. Alguém fez alguma cagada lá na frente, mas ele é quem tá salvando ali o desfile. E no final era só alguém mandando ele fazer um serviço, né? Mas acho que tá faltando esticar sim esse momento na avenida com mais carga dramática, aumentando esse efeito cíclico, né? Conectando final e começo. Era uma música de fantasia ou de verdade? Seria bom mostrar quem é essa mulher. Não é tão importante o romance, mas podia falar. Concordo, Jonas, concordo. Ela também, a gente pode entender, né? Se eu acho que ela é uma mulher com quem ele realmente fantasia. Mas digamos, talvez no sonho, na fantasia ela possa dar bola pra ele, ao invés de desprezar ele. O que vocês acham? Acho que aumenta ainda mais o efeito. Lá na fantasia ele chega e tem um final grandioso e ela beija, né? E eles terminam lá, enfim, o desfile, as salvas de palmas, enfim, e no final tudo aquilo se dilui e ele volta à realidade, né? Então acho que sim, Tamires, mas eu acho que ficou faltando ele aparecer mais. Eu acho que ele tem que aparecer mais lá dando ordens pra ele, mandando ele fazer as coisas. Mas são sugestões só pra tornar o conto ainda mais o que ele já é, tá? Não é nenhuma sugestão pra você recuar no conto, né? O conto tá muito bom. Bom, a J Sampoeta, quem tá perguntando aqui de como que é o desafio, que se pode mandar pra mim, pessoal, esse quadro aqui, ele essa semana especialmente está servindo de aquecimento para a Semana do Contista, mas ele faz parte de... concordo, Marias, você foi certeira. O carnavalesco foi gentil demais com ele tem que ser mais duro ali, né? Porque ele é uma representação, né? No sonho ele é um deslocamento da figura ali de um patrão explorador, né? Mas bom, voltando aqui, quem tá me perguntando sobre envio de contos, esse quadro aqui se chama Desafio Cara Tapa e ele acontece toda segunda e quinta-feira. Eu entro aqui às 8 horas da noite, ao vivo, para analisar ou o começo de um romance ou um conto, tá? No máximo de 4 laudas, tanto o começo do romance quanto o conto, enviado por vocês. É uma forma de eu poder dar um feedback profissional, com um olhar profissional sobre os originais que diariamente chegam à nossa editora e que a gente não tem como dar conta de dar esse retorno para todo mundo que envia. Então a gente criou esse quadro para poder dar essa espécie de feedback, né? Para tornar isso público e todo mundo também poder aprender com as dicas, com as sugestões que a gente dá pro conto dos colegas, tá? Então esse é um desafio que ele não tem hora para acabar, ele se tornou um quadro fixo do Carreira Literária e quem quiser participar é só clicar lá no link que tem na nossa bio vai aparecer um monte de botõezinhos, um deles é Desafio Cara Tapa, você clica lá, você vai receber no seu e-mail as instruções para poder participar. Beleza, pessoal? 4 lados são 4 páginas de Word, simplificando, tá bom? Concordo, as ideias são perfeitas, mas falta desenvolver as situações que forneçam um melhor impacto de conclusão final. É isso aí, pessoal, vocês já estão craques. Agora é isso, ao longo então dessa semana a gente vai ver que recursos são esses que grandes escritores usam para potencializar o seu texto, né? Então eu acho que a gente fez uma seleção bem bacana de contos aqui para análise. Eu acho que todos esses são contos que eu considero nota 10, né? Contos impecáveis, que eu acho que extraem toda a potência do texto, toda a potência da ideia dramática, né? A que ele se propõe. E então é isso, eu espero vocês a partir de quarta-feira às 8 horas. Salvem ali a programação na agenda para vocês não perderem nada. Marquem amigos, colegas que possam se interessar em participar da Semana do Contista e não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube e ativar o sininho
pra vocês assistirem as lives quando começarmos na quarta-feira, pessoal. Isso, 4 páginas com espaço 1,5. Beleza? Uma página só já é conto? Sim, pode ser ou pode não ser. A gente vai ver na Semana do Contista que existem alguns elementos que definem. O conto ele não é só uma narrativa breve, ele é uma narrativa breve com determinadas características. Tudo isso vai ser tema da nossa Semana do Contista. Espero vocês na quarta-feira, pessoal. Um beijo grande e obrigada a todo mundo aí que acompanhou a live de hoje.